Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu não venho aqui para falar de filmes, ou séries, ou livros, é muito mais um desabafo. Acho que se vocês acompanham o canal, vocês devem ver que nesse último mês, né, praticamente não teve conteúdo, na realidade, se teve foi exatamente no comecinho do mês, e de lá pra cá a gente não produziu. Especialmente porque eu, mas não só eu, né, todo mundo envolvido com o canal, estávamos não num lugar muito bem, né, com todo esse contexto de eleições. Eu acredito que vocês devem saber quais são os meus ideais e os meus valores pelo tipo de conteúdo que eu faço, da forma que eu falo nos vídeos. Eu sempre trago abordagens com olhares sociais e políticos sobre os conteúdos que eu analiso, porque eu considero isso a parte mais importante deles, né? Obviamente, a gente não deve rotular o que deve ou não ser a cultura, mas essa é a forma que eu gosto de consumir cultura, quando ela tem viés, quando ela tem olhar político, né? Quando ela remete a debates e a questionamentos. Então vocês devem imaginar o quanto essa situação política do Brasil, agora consolidada com a eleição do presidente, né, do nosso futuro presidente, deve ter me impactado. E no fim das contas esse vídeo era mais uma forma minha de dizer que eu não tenho medo, né? Na realidade não só para mim, mas para todas as pessoas que acompanham o meu canal e que me acompanham nas redes sociais, que não tenhamos medo. Porque o histórico das pessoas que defendem as bandeiras que a gente defende, seja a causa das pessoas negras, das pessoas pobres, das pessoas LGBT, dos indígenas, de todas as pessoas que são minorias e que são perseguidas e que são marginalizadas na nossa sociedade, sempre foi um histórico de luta. Então, ouvi muito, né, não só do candidato em questão, né, candidato eleito em questão, como dos seus seguidores, de que nós fazemos coitadismos, né, nós fazemos mimimi, e se eles acham isso da gente nesses 20 anos de governo, que teoricamente nós éramos situação, né, um governo centro-esquerda, é porque eles realmente não conhecem a história dos movimentos sociais. Porque se a esquerda é chata em situação, ela é insuportável como oposição. E a história da humanidade, né, ou pelo menos a história recente, desde que esses conceitos são de fato válidos, né, porque é difícil você falar sobre esquerda e direita muito mais tempo no passado, mas desde que esses conceitos são válidos, o histórico das pessoas que defendem essas causas é um histórico de luta. É um histórico de luta da libertação do negro, é um histórico de luta da emancipação da mulher e é um histórico de luta da população LGBT nos tempos atuais. Os direitos sociais eles foram conquistados por pessoas que lutaram, e lutaram muitas vezes contra regimes opressores, contra situações mais adversas possíveis. Então, o DNA da luta, né, esse histórico, ele corre nas nossas veias. Então não é porque a gente tem aí um presidente proto-fascista, né, um pós-fascista, como chamam hoje em dia, que a gente vai se silenciar. Não é por causa que perseguições nas ruas já começaram a acontecer que a gente vai se silenciar. Porque o nosso DNA, o nosso sangue corre a luta. Então, na verdade, esse vídeo, esse meu desabafo é isso. É um desabafo para que esse movimento que a gente começou semana passada com o Vira-Voto, ele não se reduza a isso, né? Ele seja realmente o nosso mote de luta daqui para frente, de engajamento político. Eu sou um escritor, sou um professor, um historiador e um youtuber que fala sobre conteúdo de cultura pop, né? Então a gente tem muitas facetas, mas em todas elas essa questão da luta e das demandas e dos debates e do diálogo sempre foi a minha pauta principal, né? Escrever sobre isso faz parte, são os meus anseios, né? Isso está muito presente na minha escrita e no conteúdo que eu produzo. Então, tenham isso na cabeça de vocês, que o nosso histórico é um histórico de luta, que nós não vamos nos silenciar e que nós vamos lutar. E é como a imagem que foi replicada 1000 vezes depois desse resultado sair, né, que é ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E a minha mão está estendida para vocês, então quem me segue nas redes sociais e se não me seguir, pode ir lá seguir, pode falar comigo, eu falo com todo mundo. E a gente precisa se unir, como a gente fez, né, nessa última semana, daqui para frente, porque a gente só perdeu uma batalha e daqui para frente vai ser a verdadeira guerra e a gente precisa estar unido. Vamos à luta.